Você ainda não sabia, mas o filme Uma Noite de Crime é uma releitura das origens do nosso feriado preferido, o Natal. Mas calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Já imaginou um mundo onde, uma vez por ano, existe um dia em que todas as leis são suspensas e você pode fazer absolutamente tudo o que quiser sem sofrer nenhuma punição? E tudo quer dizer tudo mesmo. Até mesmo crimes como roubos, assassinatos, qualquer coisa que você quiser fazer, você pode. Você anda na rua e vê seus amigos, vizinhos, pessoas que sempre seguiram e até mesmo defendiam as regras, agindo como criminosos e podendo até mesmo ser uma ameaça para você e para sua família. Parece coisa de filme de terror, não é? E realmente é. Se você tem assistido os filmes recentes, já deve ter assistido, ou pelo menos visto no catálogo das plataformas de streaming, o filme Uma Noite de Crime. Neste filme, existe um dia do ano em que todas as leis são suspensas por 12 horas e todas as instituições que existem para nos proteger tiram uma noite de folga. Mas por mais louco que pareça, essa ideia não foi completamente criada pelos diretores de cinema, mas sim inspirada em uma tradição antiga que realmente existiu, o Festival de Saturnália. A Saturnália era comemorada pelos romanos e sua versão original tinha duração de um dia, onde tudo era permitido e as pessoas podiam se entregar a todas as suas vontades sem medo das consequências. O festival estava associado ao culto religioso do deus romano da agricultura e do tempo, o deus Saturno, cujo nome deriva do latim satus, que significa semeado ou semente. E a sua comemoração acontecia no solstício de inverno, no dia 17 de dezembro. Nesse momento do ano, os dias encurtavam e a terra morria. Então os romanos entenderam que era necessário se certificar de que o deus do tempo e da comida ficasse feliz. O festival então era celebrado com festas e sacrifícios no templo de Saturno. Para dar início às festividades, um porco jovem era sacrificado no templo e a estátua de Saturno, que normalmente tinha os pés amarrados, era desamarrada em um ato que significava sua libertação, para que Saturno pudesse se juntar à diversão durante o festival. Há indícios de que a Saturnália era comemorada pelos romanos desde o século V a.C., mas esse festival era uma adaptação de uma outra festividade ainda mais antiga, conhecida como Crônia, que ocorria na Grécia Antiga e cujo nome deriva de Cronos, o nome do deus grego equivalente ao deus Saturno. À medida que o Império Romano crescia, a classe dominante começou a perceber que festivais e celebrações eram uma ferramenta valiosa para controlar e pacificar as massas, e a Saturnália passou por mais uma transformação. No ano 120 d.C., os governantes decidiram estender as festividades de Saturnália de um dia para uma semana de liberdade total, que ocorria entre os dias 17 e 25 de dezembro, e logo o festival foi se tornando o feriado mais popular da Roma Antiga. Embora a população fosse incentivada a agir conforme os seus desejos e sem medo de retaliação, a lógica por trás de toda essa libertinagem era de que esse feriado sem regras daria às pessoas a chance de libertar todo o ressentimento, raiva e frustração acumulados, o que levaria a uma diminuição das taxas de criminalidade durante o resto do ano e, consequentemente, a uma menor chance da população se revoltar contra os seus governantes. Como era muito comum que as celebrações assumissem um tom violento e que resultavam em mortes e outros tipos de crimes hediondos, o feriado também daria às pessoas um gosto de como seria a vida sem ordem e sem as leis. Festejar e fazer travessuras podiam até ser os pilares da Saturnália, mas o festival não era só diversão e jogos. Quando o mau comportamento é incentivado e não há consequências, as coisas podem rapidamente tomar um rumo sombrio. Brigas de bêbados frequentemente acabavam em assassinato. A Saturnália era o momento perfeito para se vingar de alguém que havia lhe prejudicado, ou intimidar e até mesmo matar um rival. Os ladrões aproveitavam a atmosfera de celebração e a pausa das leis para roubar as casas dos festeiros. Mesmo aqueles cujos desejos mais profundos eram deploráveis tinham livre-arbítrio para praticá-los durante a Saturnália. E, infelizmente, estupro e assassinato brutal eram as tristes consequências desse feriado das regras. A principal característica da Saturnália era a completa inversão dos valores da sociedade romana. As crianças eram encorajadas a desobedecer aos pais e causar tumulto, os ricos eram obrigados a alimentar e pagar aluguel aos pobres, e até mesmo os mestres trocavam de lugar com seus escravos, trocando de roupas e lugares à mesa. Existia até mesmo uma tradição em que eram escondidas moedas dentro de bolos, e quem pegasse o pedaço premiado seria nomeado monarca saturnaliano, e era tratado como um rei ou rainha durante toda a semana de celebração. O sortudo era responsável por causar problemas, insultar convidados e reinar sobre o caos. Com os tribunais fechados e a lei e ordem fora de serviço, não havia para onde correr em busca de ajuda. Era cada um por si, e os romanos mais tranquilos e que só queriam desfrutar de uma merecida pausa do trabalho estavam à mercê dos baderneiros e embriagados. Mas é claro que isso era exatamente o que os governantes romanos tinham em mente, um pequeno lembrete de que a vida é melhor sob suas leis do que sem elas. E não eram apenas alguns mau elementos, até mesmo os oficiais estavam também envolvidos na baderna. Fontes antigas falam sobre um ritual horrendo que acontecia na Saturnália. Como num filme de terror, as comunidades selecionavam uma vítima especial. Quero dizer, um vencedor.
que seria o rei ou a rainha e desfrutaria de todos os prazeres por um dia. O sortudo bebia e se banqueteava como a realeza durante o dia e se entregava a outros prazeres durante a noite, antes de ser brutalmente assassinado nas escadarias do templo de Saturno como um sacrifício para o deus e como um símbolo da destruição das forças da escuridão. Mas a Saturnália não era só brutalidades. Durante o período de festividades, todo o trabalho era cancelado, o que tornava o momento perfeito para se reunir com a família e amigos. Nesse período, as execuções eram canceladas, os tribunais ficavam fechados e até mesmo os escravos eram liberados e autorizados a participar das festividades. As famílias decoravam suas casas para as celebrações da Saturnália com coroas de louro e árvores iluminadas com velas. Além disso, outra grande característica da Saturnália era que os amigos trocavam pequenos presentes como bonecas, pássaros em gaiolas e velas, e a semana de festas dava a todos uma folguinha para relaxar e curtir um tempinho livre. Isso deve te soar familiar, não é mesmo? Dito isso, você já deve imaginar por qual festividade a Saturnália foi substituída quando o Império Romano se converteu ao cristianismo. Pois é, o nosso querido Natal. Embora muitos acreditem que a data celebra o nascimento de Jesus, a escolha do dia 25 de dezembro em nada tem a ver com a Bíblia. O nascimento do Salvador é situado entre março e abril, segundo teólogos, e a escolha do solstício de inverno para a comemoração de seu nascimento teve a intenção de simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo, e também facilitar a conversão dos romanos, substituindo sua principal festividade com outro momento de comemoração. Mas, agora que você já sabe que a série de filmes Uma Noite de Crime foi inspirada em fatos reais, você pode estar se perguntando se é possível que esse costume volte a ser praticado nos dias atuais. Acho que nunca conseguiremos prever com certeza, mas de acordo com uma publicação da revista Forbes, uma noite de expurgo serviria apenas para aumentar a desigualdade social que já vivenciamos, pois apenas os mais ricos teriam condições de se proteger das atrocidades que seriam cometidas. E ainda pior, tornaria a população habituada com atos violentos e destruiria a economia com o colapso do mercado de seguros, do mercado imobiliário e de pequenos negócios que iriam à falência com as vandalizações que iriam sofrer. Acho que todos nós podemos concordar que é melhor manter esses costumes no passado. Mas se a Saturnália voltasse a existir, o que você faria?